que eu quero começar o programa hoje conversando com o Dr. Júlio César Bailerini. Acertei? Acertou. E o senhor é muito bem-vindo, porque o senhor está fazendo hoje parte de um ciclo de informações sobre o transtorno do espectro autista. E nós trouxemos muitas informações, desde a gravidez, o bebê, a infância, a adolescência, já a transição para a fase adulta. Mas hoje o que eu vejo, apesar de tanta informação que estão disponibilizadas em todos os lugares, principalmente na web, muitas pessoas não sabem dos seus direitos, muitas pessoas não sabem que caminho percorrer para alcançar esses direitos. Então, hoje o senhor, especialmente fechando esse ciclo, é muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, é uma grata satisfação, ainda mais para trazer à população informação sobre tema tão relevante como a inclusão, a necessidade de inclusão da pessoa com o transtorno do espectro autista, o TEA. E essa informação que a mídia faz de trazer ao alcance das pessoas é essencial para a compreensão do que pode e não pode ser exigido num caso como esse. E é interessante que a gente entenda que existem leis que protegem estas pessoas junto com os seus familiares. Por isso que é importante que os pais saibam quais são essas garantias, esses direitos e aprendam. Porque hoje, inclusive, a primeira pergunta é essa: quais são as principais leis que garantem o direito à educação? Gente, educação é tudo. Direito à educação das pessoas com o transtorno do espectro autista, e a gente vai usar aqui só o TEA aqui no Brasil. Sim. Bom, tudo começa em 2009, nós temos uma convenção dos direitos da pessoa com deficiência que o Brasil aderiu. E antes do Brasil ter uma lei própria para a questão da deficiência, veio a lei da proteção ao autismo, chamada Lei Berenice Piana, de 2012. Ela antecedeu a própria lei de inclusão de 2015 em 3 anos. E ela traz toda essa necessidade de tratamento diferenciado, né, de prioridade no atendimento, de acessibilidade, de inclusão. Né? O Abril Azul é uma campanha excelente porque traz as pessoas à reflexão em torno desses direitos. Nós tivemos agora recentemente a Lei Romeu Mion, né, que cria até uma identidade, né, para a pessoa com TEA para facilitar a sua apresentação nos cadastros únicos, nos órgãos públicos de um modo geral, para a pessoa ter essa prioridade no atendimento. No âmbito da escola, que você muito bem trouxe aqui a questão, em primeiro lugar, a pessoa com o transtorno do TEA, né, que é aquela síndrome de quadros assemelhados, ela tem direito a uma educação inclusiva. O que é isso? A gente tem que abolir toda e qualquer forma de preconceito, discriminação em sala de aula. Né? É uma questão de um desequilíbrio hormonal que leva a pessoa a ter uma certa dificuldade. Mas em alguns aspectos são pessoas até muito brilhantes no seu modo de ser. Né? Então a primeira barreira que a gente coloca, que a legislação visa coibir, é esse preconceito. Essa barreira de atitude, a gente chama barreira atitudinal. Né? Assim como você tem uma barreira física para um cadeirante num prédio que não seja adaptado, hoje no Brasil nós temos uma crise de barreira de atitudes, barreiras atitudinais. E a legislação ela visa coibir isso. De que modo? Quando houver, ninguém é obrigado a invocar o seu próprio direito. Mas quando houver interesse de uma família, uma dificuldade numa escola, alguma situação que não esteja sendo atendida, a criança tem uma dificuldade enorme, tem descalculia, dislexia agregada a um quadro, ela vai sofrer um dano pedagógico, ela pode sim, com o laudo, e com esse laudo ela vai pedir o acesso a essa educação especializada e, em havendo necessidade, até assistente, sala de aula. O que os pais muitas vezes se assustam é que, apesar desses direitos, inclusive de ter um profissional acompanhando esse aluno nesse processo de inclusão sem discriminação, os pais muitas vezes são cobrados por esse serviço. Tem escolas, inclusive particulares, que falam não, custa tanto para ter um profissional disponível para esse aluno. Mas a lei garante esse direito, né? Como funciona isso? A lei garante a gratuidade no atendimento da pessoa com TEA, não pode cobrar a mais
por qualquer adaptação que ela tenha que fazer, como também plano de saúde, vale a mesma regra. Não se pode cobrar mais em plano de saúde, não pode haver qualquer tipo de discriminação contratual, tendo por fundamento um quadro de aspecto de transtorno de aspecto autista. Como também qualquer pessoa com deficiência não pode ser cobrada a mais nesse tipo de situação. Tanto a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, como a Berenice Piana, elas garantem que isso não será cobrado a mais. A primeira recomendação, documente o fato. Como que eu documento? Reclama no PROCON, é uma relação de consumo, escola particular é relação de consumo. Ah, mas a escola é pública. Faça um boletim de ocorrência, ainda que eletrônico, para preservar o direito. Vá conversar com a coordenação já municiado dessa documentação. Se possível, já vá com o laudo médico, né, que comprove a existência do quadro. E se a escola ainda assim ficar relutante, reclamação em PROCON, procurar um acesso jurídico, seja com a Defensoria Pública, se a pessoa não tiver condição de contratar advogado, seja por um escritório especializado, e vá atrás do direito para evitar ser cobrado a mais. Essa cobrança a mais, ela gera uma série de situações de preconceito que cabe indenização de dano moral, né? E hoje é muito importante. Às vezes o encaminhamento da coisa é tão mal feito que gera o dano pedagógico, faz a criança perder um ano, deixa a criança estigmatizada. Isso é um dano pedagógico. Em primeiro lugar, se a escola é particular, está cobrando a mais por um serviço, não presta de modo adequado, tem falha, ela não cumpriu o contrato, ela tem até que devolver o dinheiro, dependendo da falha, dependendo do que vier a ocorrer. Então, o que é ministrado pedagogicamente para outras crianças típicas, as atípicas também merecem o mesmo cuidado e a mesma atenção. Mesmo cuidado, mesma atenção, e a ideia hoje é isonomia. O que é isonomia? Vamos explicar o que é isonomia daqui a pouco, doutor? Vamos. Nós vamos fazer o seguinte, você que está aí aprendendo um pouco mais hoje sobre as leis que protegem a criança ou adolescente, ou seja, a pessoa que do transtorno do espectro autista, o TEA, precisa saber dessas informações, precisa saber dos seus direitos. Então nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Nós vamos continuar agora a nossa conversa e nós paramos numa palavra que eu vou passar para o doutor para que ele explique o que esta palavra tem de relação com o nosso tema de hoje, que é a isonomia. Antes se falava muito que a lei é igual para todos. Hoje a lei não é igual, ela é isonômica. Nós pegamos quem é vulnerável e damos vantagem para que ele supere a vulnerabilidade no quadro. A questão do TEA hoje está relacionada com isso. Vamos pegar as especificidades do TEA, as dificuldades e vamos aplicar a lei de modo a essa dificuldade ser superada, para dar a igualdade de condição. Por isso que nós temos hoje legislação que atende não apenas a questão escolar, né? Não apenas a questão do atendimento médico prioritário, das políticas de saúde, da vedação de cobrança a mais pelas necessidades especiais, mas as famílias com TEA, por vezes até não sabem que tem benefícios legais previstos em leis federais, como redução da sua conta de energia elétrica, redução da tarifa de água, né? E até quando ela tem que acompanhar um familiar em viagem, nas passagens aéreas tem desconto de 80% por ser acompanhante de uma pessoa com TEA. Então hoje nós temos essa ideia de isonomia, partindo da ideia de que a família vai ter aquela dificuldade de tratamento, de atendimento, né? Aquilo vai ser oneroso. Muitas famílias passam por um quadro extremamente oneroso. Então a lei ela dá essas compensações para superar essas dificuldades. Essa é a ideia da isonomia ligada à ideia da pessoa com TEA hoje. Então, tanto na área da educação quanto na área da saúde, essa pessoa está protegida. Sim, em vários outros tipos de contratação, como, por exemplo, fornecimento de água, fornecimento de luz, né? Hoje a pessoa está protegida, não apenas criança, adolescente, mas na velhice, na vida adulta, em qualquer fase da vida. E são notícias boas que a gente recebe, porque muitas pessoas ainda estão amargando seus altos custos por não saber dessas informações. Pois é, hoje a gente pega, por exemplo, medicação de alto custo, chamada de alto custo, canabidiol. Se a pessoa não tiver condição, se houver um laudo médico
recomendando isso, tá? A pessoa ela pode obter de graça junto ao poder público, né? E se aquilo for essencial, a continuidade de tratamento de saúde, até o plano de saúde pode ser compelido a arcar com o custo dessa medicação, né? Então hoje você não tem essa desculpa. Muitas famílias elas acabam comprimindo o orçamento familiar. Ai, meu filho está precisando tanto de um acompanhamento de psicólogo, pelo SUS eu não estou conseguindo, demora 3 meses para fazer uma consulta, eu vou fazer particular, vou me onerar, vou precisar do medicamento, não tem dispensário da prefeitura. Procure um advogado, procure uma orientação jurídica. Às vezes você pode acionar o plano de saúde ou acionar o próprio Estado para ter aquele acompanhamento, por exemplo, semanal, quinzenal, na medida que o profissional que atende indique a necessidade. Aí a pessoa ela vai ter a prioridade legal de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde, porque é prioridade legal ser atendido num quadro de TEA, né? A necessidade de buscar ajuda e informação de um advogado, o próprio Estado fornece esse profissional? Fornece. Quem tem renda familiar em torno de até 3 salários mínimos pode procurar a Defensoria Pública, né? As sedes das OABs nas comarcas menores do interior, né? A própria OAB tem convênio com a Defensoria para indicar um profissional habilitado, gabaritado para cuidar dessas situações. E conhece os casos relacionados e vai saber agir. Sim, hoje a jurisprudência ela tem muitos exemplos que facilmente um advogado ele consegue localizar e fazer esse tipo de defesa. Doutor, aproveitando as suas expertises e seu conhecimento dentro do nosso tema de hoje, o que o senhor acha muito importante que falemos a quem está em casa para que aprendam? Porque o nosso tema é muito amplo. Sim. Então o senhor tem o foco melhor naquilo que é realmente importante. Imagine, a primeira ideia que nós colocamos, né? Eu sou pai de autista. Então a gente vê esse preconceito, às vezes a pessoa tem até receio de pedir ajuda. Não tenha receio, peça ajuda. Procure o quanto antes o acompanhamento especializado. Eu não tenho condição de pagar. Procure se informar. Você vai ter, dentro da rede de proteção do Estado, ou se não tiver vaga, você vai ter como acessar judicialmente para ter essa prioridade de atendimento. Procure outros grupos de pais, né, que passem pelo mesmo problema. Converse com a direção da escola. A gente ouve muitas vezes reclamação. Mas a escola, quando descobre, passa até a não querer nem matricular, arruma N justificativas. Essa postura, ela é até criminosa. Ela é um ato de preconceito, tá? Então, primeiro passo, conversar abertamente. Não tenha receio de colocar isso de modo claro, de modo aberto. Sentiu que está sendo maltratado, já documente, faça um BO ou vá conversar na direção com uma testemunha. Pode ser alguém conhecido que vá junto para testemunhar o ocorrido, tá? E a partir dessa documentação, procure o auxílio especializado. A legislação hoje ela está do lado da pessoa que passa por essa situação e hoje o foco é a isonomia, é a inclusão, é a garantia desses direitos que são básicos da cidadania. Então a escola não pode recusar uma matrícula? Não pode pelo recusar. Fato da apresentação de um caso de transtorno? Não pode, isso é preconceito, isso é barreira atitudinal, pode ser comunicada tanto ao juiz, ao promotor, ao delegado de polícia, ou qualquer autoridade pública, por exemplo, a delegada de ensino, Secretaria de Educação, tá? E além de ser barreira atitudinal, você discriminar qualquer pessoa pela sua condição pessoal, por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela é equiparada no Brasil, na legislação, a uma injúria racial, como se fosse um delito de racismo. Isso está previsto no artigo 141 do Código Penal. Então, a melhor postura é o diálogo, esse combate ao preconceito, esse combate à discriminação. Olha, nós agradecemos demais aqui ao doutor Júlio César Ballerini, advogado com atuação no direito civil, empresarial, trabalhista, criminal, proteção patrimonial, professor e ainda magistrado aposentado. Obrigada por estar conosco, doutor. Obrigado por enriquecer o nosso conhecimento a respeito das leis e dos direitos das pessoas e famílias que tratam aí do transtorno do espectro autista. Honrado pelo convite, agradeço e só uma frase.
Você estava falando das pessoas abrirem o coração pela generosidade. Lembrem-se de Confúcio. Sempre fica o cheiro na mão de quem distribui uma rosa. Obrigado pela participação. Lindo isso, gostei. E olha que as nossas mãos fiquem cheirosas pela generosidade das rosas, do valor que você está aí oferecendo para nos ajudar. Muito obrigada, viu?